once again. E aí, rapaziada, mais um aulão com o tio Dani, tá? Pessoal, só pra gente focar, pra gente frisar hoje, tá? A nossa aula é Feudalismo parte 2, tá? A gente não pode esquecer que na videoaula anterior a gente tratou de reinos bárbaros e feudalismo parte 1. Que a gente falou que ao final do Reino Franco, né? Através do Tratado de Verdun, a autonomia, onde os senhores de terra passaram a ter uma maior autonomia sobre a sua terra, que durante a Idade Média ou a Europa feudal vai se chamar feudo. Esses nobres que agora têm uma maior autonomia passam a se chamar senhores feudais, tá? Também focamos algo bem importante, pessoal, desse período, tá? A existência dos reis. Os reis não deixaram de existir. Eles continuaram a existir ali na Europa feudal, só que com um poder menor e com uma área territorial menor. O rei, na realidade, ele vai se transformar num senhor feudal, que é um nobre, mas que tem um título de rei e que governa um feudo um pouco maior. Descrevemos também os aspectos econômicos da Europa feudal, que é a agricultura de subsistência. Destacamos a importância de Gênova e Veneza nesse período como grandes centros comerciais, fornecedores de mercadorias mais sofisticadas à nobreza e ao clero da Europa feudal. Focamos também as condições de vida, pessoal, dos servos. Servos que a gente pode chamar de camponeses, que na pirâmide social são a base. Então focamos que o servo trabalhava em troca de moradia, em troca de proteção e em troca de alimento. O servo não recebia dinheiro. Ele trabalhava nesse período do feudalismo em função sobre um sistema chamado de sistema servil, que é um sistema de trabalho onde não rende dinheiro ao servo. Moradia, proteção e alimento. E também falamos de alguns impostos que os servos tinham que pagar ao senhor feudal e à Igreja Católica. Frisamos também em Feudalismo parte 1 a importância e influência da Igreja Católica dentro da Europa feudal. Só para relembrar, galerinha, todos os feudos eram católicos. Cada feudo tinha uma moeda, cada feudo tinha um senhor feudal, cada feudo tinha um dialeto, cada feudo tinha uma lei, mas todos seguiam a Igreja Católica, inclusive alguns feudos eram de propriedade da própria Igreja Católica. Citamos também, não havia tolerância religiosa, ou é católico, ou morre na fogueira. Enfatizamos também a presença nesse período dos tribunais da Santa Inquisição, que eram tribunais que julgavam pessoas acusadas de heresia. Ah, professor, o que é uma heresia? É algo que vai contra os dogmas da Igreja Católica. Eu não acredito em Deus. Isso é uma heresia. Também frisamos que 80% das pessoas mortas na fogueira pelos tribunais da Santa Inquisição eram mulheres. E aí voltamos a falar que a sociedade feudal era uma sociedade extremamente patriarcal. Resumindo, uma sociedade controlada pelos homens e principalmente pela Igreja Católica. Então esses assuntos, pessoal, a gente discutiu, a gente discorreu, a gente comentou, tá? Em Feudalismo parte 1. Agora, pessoal, a gente continua na Europa feudal. A gente vai falar mais um pouquinho de alguns aspectos dessa Europa feudal, mas o nosso foco principal em Feudalismo parte 2, pessoal, é as cruzadas. O que causaram as cruzadas? Que consequências cruzadas trouxeram ao continente europeu? O que acontece na Europa após o término das cruzadas? Esse não é o único foco, mas é o foco principal da videoaula Feudalismo parte 2, tá? Então, galera, a gente vai começar a falar essa imagem aqui, ó, essa imagem, tá? É uma imagem bem clássica que a gente encontra em vários filmes que são relacionados à Idade Média. No caso, isso aqui são nobres, com exceção desse senhor, que deve ser provavelmente um bispo,
Então, um membro da Igreja Católica, aqui seria um rei e aqui seria um outro nobre. Não se esqueçam, na Europa feudal, pessoal, a posse da terra, ser dono de terra, ser proprietário de terra, ser um senhor feudal, era um privilégio da nobreza e da Igreja Católica. Em hipótese nenhuma, um servo poderia ser proprietário de terra, e uma mulher, mesmo ela sendo nobre, ela não poderia ser proprietária de terra. Não podemos esquecer que estamos falando de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher, mesmo sendo nobre, tendo sangue azul, ela não tem direito à posse da terra. Exemplo, uma mulher nobre, o seu marido, o senhor feudal, morre, ela não adquire a posse da terra. O filho vai adquirir, um sobrinho, um irmão, um tio, um parente do sexo masculino, ou ela casa de novo. Beleza, galera? Então aqui, ó, um rei, que na realidade nesse período é um senhor feudal de um feudo maior, e aqui é um nobre, tá? Então essa imagem, tá? Ela tá enfatizando, ela tá mostrando uma relação que existia na época, que época? Feudalismo, chamada relação de suzerania e vassalagem. Tá? Então essa imagem, que é uma imagem bem tradicional em qualquer filme relativo à Idade Média, principalmente ao feudalismo, é uma imagem que mostra a relação de suzerania e vassalagem. O que seria isso, pessoal? Suzerano. Só um momentinho. Suzerano, então o suzerano, tá? Ele é um nobre que doa a terra. Vassalo é um nobre que recebe terras. Então o suzerano, ele é um nobre que doa a terra. Vassalo é um nobre que recebe terras. Então, voltando, galerinha, para a imagem. Opa! Nessa imagem, quem é o suzerano? Esse rei. Suzerano é o nobre que doa terras. O rei, que aqui é um senhor feudal, só que de um feudo maior, está doando terras a um nobre que não tem terras, que vai se chamar vassalo. Suzerano, o que doa, vassalo, o que recebe. Pessoal, essa era uma relação bem comum durante a Idade Média, principalmente no feudalismo, tá? Na realidade, se a gente lembrar de Carlos Magno, ele implementou esse tipo de relação, que nós chamávamos de reciprocidade, onde o Carlos Magno doava terras a nobres, e esses nobres deviam fidelidade a Carlos Magno, principalmente em períodos de guerra. Isso é a suzerania e vassalagem. Um rei no feudo, pessoal, na Europa feudal, ele não tem mais aquele poder de rei. Então, como é que um rei conseguia aliados? Ele doava terras a nobres que não eram proprietários de terra, obviamente terras, pedaços do seu feudo, que era um pouco maior, porque ele tinha o título de rei. Esse nobre, ao receber a terra, ele se torna um senhor feudal. Então ele recebe um pedaço de terra, ele vai construir um castelo, vai ter os seus servos, suas plantações, o seu exército. Só que como ele, o vassalo, recebeu terras do suzerano, esse vassalo deve fidelidade ao suzerano. O que significa fidelidade? Ajudar o suzerano em época de guerra. Então era a relação de suzerania e vassalagem que os nobres, principalmente os suzeranos, que eram seus feudais com título de rei, que eles utilizavam para conseguir aliados. Por quê? Para que conseguir aliados, professor? Porque na época, que época? Século IX, século X, século XI, era muito comum os conflitos entre os próprios senhores feudais ou conflitos provenientes de invasões de outros povos, que é o que a gente vai ver já já. Um deles, os vikings. Então, suzerania e vassalagem é uma relação entre nobres, porque ela trabalha com a posse da terra. Então, aqui não existe o servo, ele não pode ser proprietário de terra. Aonde um senhor feudal com título de rei chamado suzerano
doa terras a um nobre que não tem terra, esse nobre se transforma em senhor feudal e deve fidelidade ao suzerano, principalmente em épocas de guerra. Isso se chama relação de suzerania e vassalagem. Era uma forma que os reis, que já não tinham poder de rei, encontravam de ter aliados, principalmente em épocas de guerra. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Opa! Pessoal, como eu havia falado antes, tá? A Europa, então, a Europa feudal ou feudalismo, ele começa logo após o final do Reino Franco, né? Com o Tratado de Verdun, quando os 3 netos de Carlos Magno, Lotário, Carlos e Luís, dividem o Reino Franco, já enfraquecido, em 3 partes. Isso no século IX. Então, o século IX, pessoal, na Europa feudal, século IX, século X e uma boa parte do século XI, então isso vai dar mais ou menos uns 250 anos, ficou caracterizado por uma onda de invasões, ondas invasoras. Então, por exemplo, esse mapa ele dá um exemplo mais ou menos claro, tá? Aqui de cima, com essas setas azuis, seriam os povos que nós chamamos de vikings. Então, o que está em amarelo, pessoal, aqui ó, o que está em amarelo seria a Europa cristã, a Europa feudal. Cristã, pessoal, no caso, a cristã católica. Então, seria a Europa feudal, tá? Essas setas em azul representam as invasões empreendidas pelos vikings. Pessoal, normalmente as pessoas, de forma errônea, acreditam que os vikings eram um povo. Os vikings não eram um povo, eram vários povos que nós erroneamente chamamos de vikings, povos com uma língua diferente, com uma religião diferente, com um costume diferente, com uma tradição diferente, mas que vinham mais ou menos das mesmas áreas. Que áreas, professor? Onde hoje é a Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, tá? Então, viking, pessoal, não é um único povo. Viking é um conjunto de povos erroneamente chamados de vikings com tradições e culturas diferentes. Esses povos vikings eram povos extremamente guerreiros, tá? E ali entre o século IX, X e um pouco do século XI, eles vão empreender várias invasões em regiões da Europa feudal. Isso é uma das razões, é um dos fatores que levavam os suzeranos a fazerem a relação de reciprocidade, aliás, a relação de suzerania e vassalagem, numa forma de se proteger contra tais invasões. Da parte da Ásia, tá? O que nós chamamos de Europa Oriental e aqui já a Ásia, vinham os húngaros. Então essas setinhas verdes, pessoal, são setas que mostram as invasões empreendidas pelos húngaros, que seriam povos onde hoje é a Europa Oriental. Professor, o que é Europa Oriental? Pessoal, a Europa Oriental é a parte russa da Europa. Estônia, Lituânia, Letônia, Bielorrússia, Ucrânia, Bulgária, Romênia, Polônia. Essa parte é o que nós chamamos de Europa Oriental. Então esses povos denominados de húngaros, entre o século IX, X e um pouco do XI, vão empreender invasões, onde tem setas verdes, na Europa feudal. Mais aqui embaixo a gente vai encontrar setas vermelhas. Pessoal, a gente não pode esquecer da videoaula sobre o islamismo, sobre os muçulmanos. No século 7 depois de Cristo, graças ao profeta Maomé, surge, mais aqui para baixo, a religião muçulmana. Após a morte de Maomé no início do século 8, 711, 708, os árabes muçulmanos dão início a uma expansão territorial. E essa expansão territorial, pessoal, segue pelas setas vermelhas. Os árabes também, ali durante o século IX, o século X, o século XI, durante a Europa feudal, eles também empreenderam invasões dentro dos feudos, dentro da sociedade feudal. Então, como eu falei antes, a gente começou a aula, pessoal, falando de suzerania e vassalagem, para a gente dizer assim, ó, olha, os caras faziam os senhores feudais que eram reis, procuravam aliados, doando terras a outros nobres, porque eles viviam uma realidade de extrema violência, de invasões, sejam de vikings, sejam de húngaros, sejam de muçulmanos, ou as guerras entre os próprios senhores feudais.
Então a gente pode resumir ali a realidade de vida da sociedade feudal entre o século IX e até mais ou menos a metade do século XI, ou finalzinho do século XI, como sendo um período de extrema violência e extrema instabilidade causada principalmente pelas invasões que vinham de fora e pelas guerras que aconteciam dentro da própria Europa feudal entre os senhores feudais. Eu não estou nem citando, pessoal, revoltas camponesas, porque mais um pouco à frente nós vamos estudar as revoltas camponesas que sim ocorreram durante esse período. Ou vocês acham que os servos eram explorados e simplesmente aceitavam sentados? Não. Ocorreram na Europa feudal centenas de revoltas camponesas. Mas aqui nós estamos nos atendo ao quê? Invasões dos vikings, húngaros, muçulmanos, ou a guerra entre os próprios nobres, entre os próprios senhores feudais, que causa essa intensa ou imensa instabilidade. Beleza, galerinha? Consequências disso tudo que eu falei, pessoal. A insegurança e a precariedade. Então, pessoal, as pessoas, independente se eram da igreja, se eram nobres, se eram servos, esse período de grandes invasões e de frequentes guerras causava nas pessoas, causava no ser humano, lá no indivíduo da Europa feudal, uma grande insegurança. Aliás, e quando eu falo precariedade, pessoal, quer dizer que em função das guerras, a vida se torna mais difícil, principalmente de quem é mais pobre. Então, uma das consequências dessas várias invasões ou dessas várias guerras é o sentimento, o crescimento, o fortalecimento do sentimento de insegurança e a precariedade com relação à vida. A vida se torna mais difícil, a vida se torna mais dura e a expectativa de vida, desse tamanhozinho. Não é à toa que nós falamos numa aula, galerinha, que na época, eu tenho 45 anos, eu provavelmente, se eu não pertencesse à Igreja Católica, se eu não pertencesse ao clero católico, provavelmente com 45 anos, né, nesse período, eu já estaria morto. Por quê? Porque a expectativa do servo, e inclusive do nobre, não achem porque era nobre que vivia mais. Uma minoria. Era no máximo 40, 45, pessoal, a gente está sendo assim, uau, bem otimista, tá? Em função da precariedade de vida, de uma medicina mais arcaica e principalmente em função das várias guerras, tá? Essa insegurança, nós estamos falando, galera, de uma sociedade extremamente religiosa, uma sociedade baseada nos dogmas da Igreja Católica, onde a Igreja Católica, ela influencia simplesmente tudo. Tudo não é uma força de expressão, tudo é tudo. Então, essa insegurança, essa precariedade, essa violência, esses conflitos vão causar uma visão ou visões apocalípticas do mundo. Se vocês já tiveram, pessoal, algum contato com a Bíblia, mesmo que de forma com um livro ou ouvindo falar, no juízo final, no final dos tempos, quando Jesus virá, os bons irão com Jesus, os maus irão para... Pessoal, esse período de insegurança vai trazer à tona, em meio à sociedade feudal, essa visão apocalíptica do mundo. O mundo está acabando. Nossa, o mundo está acabando, o que a Bíblia falava vai acontecer. Jesus Deus vai vir para nos julgar. Se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Pessoal, é razoável, é aceitável. Vocês poderiam pensar, pô, professor, mas que loucura, que pessoal louco. Pessoal, a gente tem que pensar o seguinte, a gente jamais pode analisar uma sociedade lá do século IX, lá do século X, lá do século XI, com a nossa visão de século XXI. Tentem se colocar no lugar deles. Estamos vivendo décadas e séculos de violência. Mortes, assassinatos, estupros, invasões, guerra entre senhores feudais, a mortalidade infantil era algo absurdo, precariedade, miséria, fome, pobreza. É normal, é aceitável que essa sociedade, vivendo toda essa desgraça e influenciada pela igreja, pensasse principalmente as pessoas mais simples, sem acesso à educação. O mundo está acabando. Então, essa visão apocalíptica do mundo
é uma das consequências, é uma das características da sociedade feudal ali do século IX até mais ou menos o final do século XI. Mas é uma visão, pessoal, negativa. O mundo vai acabar, quem não se perder vai vir o demônio, vai vir Deus. Ao mesmo tempo, existia uma outra visão do Apocalipse, que é o que nós chamamos de milenarismo. O que significa isso? Visão simbólica mais otimista do juízo final. O que significa isso? Era uma parcela da população, era uma parcela de clérigos, de pessoas pertencentes à igreja, que defendiam que o inferno, que não havia um inferno após a morte, que nós já estávamos passando pelo inferno em vida, que as guerras, as mortes, os estupros já eram uma parte do inferno. E que quando tudo isso passasse, viria a bonança. Então, essa visão milenarista observava tudo o que acontecia com guerras, inseguranças, de uma forma mais otimista. Como, ó, pessoal, está acontecendo isso, a gente tem que sofrer isso aqui, mas não se preocupe, isso vai passar e tempos melhores virão. Então, havia nesse período duas visões apocalípticas. Uma mais negativa, o mundo vai acabar e está todo mundo perdido. E uma mais otimista, estamos passando por dificuldades, estamos sendo testados por Deus, mas isso vai passar. Então são duas visões diferentes dos mesmos fatos, duas visões, pessoal, ligadas à religião. A gente jamais pode esquecer, em hipótese nenhuma, que a sociedade feudal era uma sociedade extremamente influenciada pela religiosidade, principalmente proveniente da Igreja Católica. Beleza, galera? Só que, como diz o ditado, galera, tudo passa. Foram mais ou menos 250 anos de invasões e de guerras. No final, ali no final do século XI, segunda metade do século XI, tá? Essas invasões e essas guerras, elas vão diminuir. Professor, mas por que as invasões vão diminuir? Aqueles povos, pessoal, vikings, os húngaros, os muçulmanos, quando eles invadem regiões do continente europeu, vai chegar um momento que esses povos vão se estabelecer ali. Por exemplo, os muçulmanos, é um assunto que a gente vai estudar um pouco mais à frente, os muçulmanos, eles dominaram a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica, galera? É a parte da Europa onde está localizado Portugal e Espanha. Eles dominaram essa parte da Europa por 700 anos. Então vai chegar um momento, pessoal, que essas ondas de invasoras, esses povos que invadiam, eles vão se estabelecer. Os vikings, eles invadiram determinada região da Europa, com o passar do tempo, eles vão criar família e vão se estabelecendo ali. As guerras entre os senhores feudais, com o tempo também, vão se estabilizando. E essa estabilidade vai acontecer na Europa feudal ali no finalzinho do século XI. E quando essas ondas invasoras e esses conflitos começarem a cessar, ou pelo menos a reduzir, diminuir, vai acontecer o fortalecimento da atividade agrícola. Não se esqueçam que a principal atividade dos feudos era a agricultura de subsistência. Comércio mais sofisticado ficava sob a responsabilidade de Gênova e Veneza. Tá? Então ali no finalzinho do século XI, com a diminuição dos conflitos e das ondas invasoras, há um fortalecimento da atividade agrícola causado principalmente pelo aperfeiçoamento de novas técnicas agrícolas. Professor, que técnicas? O maior uso do arado de ferro. Arado, pessoal, é uma ferramenta usada na agricultura para abrir a terra. Tu abre a terra e depois tu planta. Uma utilização maior do arado de ferro. Uma utilização maior e com mais frequência dos moinhos hidráulicos, moinhos movidos a água. A substituição da enforcadeira que pegava o boi pelo peitoral e um uso maior do cavalo no trabalho agrícola. Outra técnica, a rotação de cultura. Só caso vocês não saibam, se a gente pega um pedaço de terra e fica plantando, eu planto aipim, planto, a terra ela empobrece, ela se desgasta.
O que os europeus começaram a fazer agora que as guerras diminuíram? Começaram a fazer com maior frequência. Pega uma terra, divide em 4 partes, planta em 3 e uma parte descansa. Depois, essa parte que plantava vai descansar e sempre que eles plantavam, uma área daquele terreno ficava sem um plantio para que a terra descansasse e continuasse fértil. Então, com o final ou a redução das guerras e das ondas invasoras, em função do aperfeiçoamento de novas técnicas agrícolas, vai ter um fortalecimento da atividade agrícola. Resumindo, vai aumentar a produção de alimentos. Automaticamente, se as guerras diminuem, quer dizer que morrem menos pessoas. Se há um aumento da produção de alimentos, quer dizer que as pessoas passam a se alimentar melhor. Se as pessoas passam a se alimentar melhor e se as pessoas morrem menos em função de menos guerras, consequentemente, vamos ter um crescimento demográfico. Que legal, professor, diminuíram as guerras, diminuíram as invasões, a produção de alimento melhora, a população se alimenta melhor, fica mais saudável e essa população cresce. Que bom, que bom. Quer dizer que as pessoas tiveram uma melhora na qualidade de vida, inclusive os próprios servos. Só que, meus queridos, com o passar do tempo, esse crescimento demográfico, causado pelo fortalecimento da atividade agrícola e pela redução das invasões e dos conflitos com o passar do tempo, que tempo, professor? 10 anos, 20 anos, 30 anos, vai começar a ser um grande problema. Por quê, meus queridos? Meus queridos, eu estou nesse ambiente sozinho. Se vierem mais 2 pessoas, cabe, de boa. Se vierem mais 5 e agora são 8, cabe? Se vierem, além dessas 8, mais 7, agora já são 15, cabe? Cabe. Além dessas 15, vem mais 10, agora são 25. Tá cabendo, mas a galera agora não está conseguindo se mexer. Se vem mais 10, são 35. Não, até entra, mas aqui a gente vai ter que ficar... Vocês estão me entendendo? A população cresce, mas o espaço não cresce de forma simultânea. O que até então era um ponto positivo, devido à melhora na vida e na qualidade de vida das pessoas, com o passar do tempo passa a ser um ponto negativo, porque a população cresce demais e o espaço não cresce na mesma proporção. E esse alto crescimento demográfico vai trazer a Europa ali bem no finalzinho do século XI, 1085, 1090, 1095, saques, pilhagens, duelos e assassinatos. E não só, pessoal, esses saques, pilhagens, duelos, assassinatos, não era só praticados por servos, inclusive por nobres. Porque não se esqueçam que na Europa feudal, meus queridos, quando um senhor feudal morria, quem tinha direito à posse da terra era o seu filho mais velho, o que nós chamamos de primogênito. Os filhos mais novos não tinham esse direito de ser proprietários de terra ou senhores feudais, a não ser que eles recebessem a terra de um outro senhor feudal, de um suzerano. Fora isso, eles não tinham acesso à propriedade da terra por serem os filhos mais novos. Com a diminuição do espaço e o crescimento da população, formaram-se bandos de bandidos, de nobres e servos. E ali no finalzinho do século XI, a Europa feudal se viu novamente num período de grande instabilidade, marcado por saques, pilhagens, duelos e assassinatos. Voltamos novamente no final do século XI, pessoal, 1090, 1095, a encontrar uma Europa violenta, uma Europa extremamente instável, onde cristão matava cristão, onde cristão roubava cristão. É nesse período, é dentro desse contexto novamente de instabilidade que vai começar, pessoal, um dos acontecimentos mais trágicos, um dos acontecimentos mais importantes, não só da história ocidental, mas da história oriental,
as cruzadas. Beleza? Pessoal, essa foto, essa imagem, esse desenho, ele é clássico. As cruzadas, como o nome diz, pessoal, é no plural. Ela é uma guerra formada por várias expedições. Cada expedição é chamada de cruzada, como foram várias cruzadas, por isso o nome do conflito. Cada expedição nós chamamos primeira cruzada, segunda cruzada, terceira cruzada, quarta cruzada, num conjunto as cruzadas. Um outro detalhe, por que o nome cruzado? Se vocês observaram, pessoal, eu peguei uma imagem e um desenho mostrando soldados cristãos, católicos. Se vocês observarem a bandeira, há uma cruz. Se vocês observarem o escudo, há uma cruz. Se vocês observarem a farda, há uma cruz. Então, uma das principais características das cruzadas é que os cruzados, os soldados cristãos e católicos, eles usavam uma farda, aliás, uma cruz na sua farda. Usavam um escudo com uma cruz. Por isso que o nome dessas expedições se chamavam cruzada. E como foram várias cruzadas. E as cruzadas, pessoal, vão durar do século XI, finalzinho do século XI, 1095, até o início do século XIII. Então, as cruzadas, essa guerra, formada por várias expedições, ela vai durar por mais de 200 anos. Uma guerra entre cristãos, principalmente católicos, contra muçulmanos. Beleza? Então agora, pessoal, oficialmente, estamos entrando no assunto de cruzadas. Pessoal, antes da gente falar sobre as cruzadas que foram deflagradas no ano de 1095 pelo Papa Urbano II, tá? Em nível de curiosidade, pessoal, tá? Lá na época feudal, nós vivíamos uma sociedade extremamente religiosa, como foi dito anteriormente. Então, as pessoas, para mostrarem a sua devoção a Deus, a sua devoção à Igreja Católica, a Jesus Cristo, eles tinham o hábito de fazerem peregrinações. Normalmente, meus queridos, quando a gente usa a palavra peregrinar, quer dizer que eu vou a algum lugar com um sentido religioso. Normalmente, quando a gente usa a palavra peregrinação, nós estamos usando essa palavra, quer dizer que a gente vai até algum lugar. Mas quando se usa a palavra peregrinar, sempre num sentido religioso. Exemplo, vou esse final de semana visitar a Nova Trenta, Madre Paulina. Eu vou peregrinar. Final de semana que vem, eu vou numa excursão para Nossa Senhora Aparecida em São Paulo. Eu vou peregrinar. Perfeito? Na Europa feudal, existiam 3 lugares que eram os lugares foco da peregrinação cristã. O caminho de Santiago de Compostela, que se localiza na região norte de um país chamado Espanha. Até hoje, pessoal, tá? Esse caminho de Santiago de Compostela, ele tem fora esse nosso período de pandemia, né? Ele ainda é um foco de muita peregrinação. Segundo Roma, porque em Roma, meus amigos, está localizado o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, né? E o terceiro, mas o primeiro lugar mais visitado até os dias de hoje pela cristandade mundial, a cidade de Jerusalém. Até hoje, pessoal, estamos no século 21, estamos no ano de 2020, até hoje, Jerusalém é o lugar de maior visitação da cristandade mundial. O que quer dizer isso? Cristão católico, ortodoxo, luterano, evangélico, cristão. Isso não era diferente durante a Europa feudal. Então as pessoas, para mostrarem, olha, eu tenho uma devoção à igreja, eu tenho uma devoção a Deus, era um ato de coragem, lá no século XI, lá no século IX, lá no século X, peregrinar para Jerusalém. Por quê? Porque na época, Jerusalém, a terra sagrada dos cristãos, estava sob o domínio dos muçulmanos, os sarracenos. Então era, pessoal, um ato de coragem peregrinar até Jerusalém. Primeiro porque era a terra onde teria sido crucificado Jesus Cristo. E segundo porque era uma terra
dominada, segundo a ótica católica, pelo infiel muçulmano. Então era muito comum as pessoas quererem mostrar a sua coragem como cristão, peregrinando para uma terra santa dominada pelos bárbaros infiéis muçulmanos. Bárbaros infiéis de acordo com a visão cristã católica da época. Lembrando, pessoal, esse ano aqui, finalzinho do século XI, a Europa está passando por um crescimento demográfico exorbitante, saques, pilhagens, assassinatos, duelos, e Jerusalém está sob o domínio dos muçulmanos, a Terra Santa. No ano de 1095, durante o concílio de Clermont, desculpe se eu errei a palavra, não sou muito aficionado a francês, mas adoro, acho bonito o francês, o Papa Urbano II proferiu um discurso, proferir quer dizer falar. Ele proferiu um discurso no ano de 1095, conclamando os cristãos da Europa a pararem de entrar em guerra entre si e se preocuparem em tirar Jerusalém, a Terra Santa, da mão daquela raça perversa. Estou falando, pessoal, trechos do próprio discurso. O Papa Urbano II, quando ele profere esse discurso em 1095, ele fala, ele conclama os cristãos da Europa a pararem de entrar em guerra entre si, e com letras cabais ele diga que os cristãos devem se preocupar em tirar a Terra Santa da mão daquela raça perversa. Segundo a ótica de Urbano II, quem é a raça perversa? Segundo a ótica dele, seriam os sarracenos, os árabes muçulmanos. E esse discurso, proferido em 1095, ele dá origem, ele deflagra o que nós chamamos de cruzadas. Beleza, galerinha? Aqui é uma foto, pessoal, para a gente ter uma noção. Essa aqui é a cidade, Aline, de Jerusalém, cidade belíssima, né? Essa cidade hoje ela é capital do Estado de Israel, uma das duas capitais do Estado de Israel. A primeira é Tel Aviv, e segundo é Jerusalém. É uma cidade santa até hoje, pessoal. Santa por cristãos, santa por muçulmanos e pelos judeus. Segundo o judaísmo, Davi teria criado a cidade de Jerusalém. Segundo o judaísmo, Davi teria escondido em Jerusalém a Arca da Aliança, que era a arca ali que continha a Tábua dos 10 Mandamentos, é o que reza a lenda. E segundo a crença muçulmana, Maomé subiu aos céus na cidade de Jerusalém. Então, infelizmente, pessoal, essa cidade hoje é uma cidade belíssima, tá? Ali a religiosidade ela transborda, mas ela é também motivo de muitos conflitos, infelizmente. Em 1095, o Papa Urbano II, proferindo um discurso de libertar Jerusalém da mão dos infiéis, ele deflagra as cruzadas. Um acontecimento extremamente importante, mas extremamente trágico e violento. Um outro detalhe, pessoal, que eu quero deixar marcado é o seguinte. Pessoal, então o senhor está dizendo que as cruzadas elas foram deflagradas com o objetivo de libertar Jerusalém. Então, o foco principal das cruzadas é a religiosidade, é a fé. Mais ou menos. Na apostila, pessoal, do 7º ano ou do 6º ano, não me recordo agora, tá? Tem um capítulo sobre cruzadas. Então, cruzadas é o título principal. Depois tem um subtítulo, cruzadas, e o subtítulo, cruzadas, fé e negócio. Na realidade, galera, tá? Se a gente analisar, por exemplo, vamos analisar ali a sociedade feudal do século 9, 10 e 11, a Europa feudal. E vamos analisar a sociedade árabe muçulmana no século 9, 10 e 11. Qual das duas sociedades eram mais modernas? Qual das duas sociedades eram mais desenvolvidas? Em qual das duas sociedades o comércio bombava? Na sociedade árabe muçulmana. Pessoal, na época da Europa feudal, os muçulmanos praticavam comércio com as mais variadas regiões do planeta. A região do Oriente Médio era uma região extremamente desenvolvida. Eles faziam comércio com europeus de Gênova e Veneza, com asiáticos, com africanos, com os próprios árabes, com todo mundo. A Península Arábica, o Oriente Médio, era uma região muito
muito mais desenvolvida do que a Europa feudal. E quando os europeus, lá da Europa feudal, os cristãos católicos, deflagram as cruzadas, um objetivo, concordo, era libertar a cidade de Jerusalém. Então há o objetivo religioso. Mas um outro objetivo, pessoal, era se apossar de terras e principalmente roubar, saquear tesouros e riquezas que se localizavam lá na Península Arábica, onde hoje é o Oriente Médio, terra dos muçulmanos. Então as cruzadas, não achem que o intuito dos cruzados era só a fé e a religião. Uma grande parte das cruzadas foi estimulada, foi incentivada no intuito de saquear, de roubar a riqueza dos muçulmanos, porque na época o Oriente Médio era uma área muitas vezes, milhões de vezes mais desenvolvida e mais rica do que a Europa feudal. Então aqui nós entramos em dois objetivos, as cruzadas, religião e negócio. Beleza, galera? Pessoal, assim, ó, segundo os dados históricos, existem em torno de 8 a 10 cruzadas. Cada cruzada é uma expedição, por isso o nome cruzadas, tá? Porque foram várias cruzadas. Eu aqui vou destacar o que eu considero as 4 principais, tá? Então, a primeira cruzada, ela foi deflagrada em 1096, logo após o discurso do Papa Urbano II, que é 1095, e essa cruzada, ela realmente ela tirou Jerusalém da mão dos muçulmanos. Então a primeira cruzada, deflagrada em 1095, um ano após o discurso do Papa Urbano II, reconquista, tira Jerusalém da mão dos muçulmanos, mas por pouco tempo. A segunda cruzada, que vai de 1144, aliás, quando os europeus, pessoal, ou os cristãos católicos, eles ocuparam ou reconquistaram, tá, a cidade de Jerusalém, logo depois eles perdem essa cidade. Tanto que, ó, segunda cruzada, 1147 a 1149, reconquista de Jerusalém pelos muçulmanos. Foi durante a realização da segunda cruzada, quando os europeus queriam conquistar mais do que Jerusalém é reconquistada pelos muçulmanos, pelo general Saladino. Pessoal, eu quero deixar aqui uma dica, se vocês tiverem curiosidade, existe um filme chamado Cruzados, ele deve ter uns 10, 12 anos, mas como diz o ditado, panela velha também faz comida boa. Então, se tiverem curiosidade de ver um filme referente ao movimento cruzadista, assistam o filme Cruzados. Nesse filme Cruzadas, ele mostra principalmente esse período da segunda cruzada, quando Jerusalém, que estava sob o domínio dos cristãos católicos, volta a ser recuperada, volta a ser reconquistada pelos muçulmanos, comandados pelo general Saladino. O general Saladino, ele aparece várias vezes no filme As Cruzadas. Tá? Terceira cruzada, pessoal, a cruzada ou as cruzadas é um momento bem peculiar da história europeia, tá? Vamos começar o seguinte, quando as cruzadas aconteceram, ocorria na Europa um problema relativo ao crescimento demográfico. Resumindo, galera, o crescimento da população. Bom, as cruzadas, de uma certa forma, vão resolver esse problema. Por que, professor? Porque a maioria das pessoas que vão para as cruzadas, que são guerras, não vão voltar, vão morrer. Isso resolve um problema lá na Europa, que era a falta de espaço causada pelo excesso populacional. Sim. As cruzadas, principalmente a terceira, elas vão ser financiadas por reis e senhores feudais, mas principalmente os reis. Aqueles reis, pessoal, que não eram mais reis, que eram dono de um feudo um pouco maior, esses reis que eram senhores feudais, vão se aproveitar das cruzadas, principalmente a terceira, para aumentar o seu poder e o seu prestígio. Tanto que uma das principais consequências das cruzadas na Europa é o aumento do poder dos reis, que até então eram senhores feudais, mas que após as cruzadas vão ter o seu poder político, econômico e militar aumentado. Então, além de negócios e além da fé, as cruzadas foram utilizadas
pelos suzeranos, pelos reis, para aumentar o seu poder e o seu prestígio dentro da Europa feudal. Olha quantos objetivos, galera, tinha o movimento cruzadista ou as cruzadas. E a quarta cruzada, Aline, eu acho a mais peculiar. A quarta cruzada, ela vai ser financiada por Gênova e Veneza. Pessoal, Gênova e Veneza eram aquelas cidades comerciais que vendiam mercadorias mais sofisticadas à Europa feudal. Essa quarta cruzada, ela vai ser financiada, patrocinada por Gênova e Veneza. E o interessante, a quarta cruzada ataca a cidade de Constantinopla. Ô professor, mas peraí, professor, Constantinopla não é a capital do Império Bizantino? Sim. Mas o Império Bizantino, professor, não é cristão? Sim. Se ele é cristão, professor, eles acreditam em Deus e em Jesus Cristo? Sim. Então por que Gênova e Veneza ou a Quarta Cruzada atacaria Constantinopla? É a mesma pergunta que eu faço a vocês. Por que Gênova e Veneza patrocinaram uma cruzada, uma expedição militar, e atacaram Constantinopla? Fé e negócio. Constantinopla, pessoal, a gente já falou num vídeo anterior sobre o Império Romano do Oriente. Era uma cidade extremamente rica, extremamente desenvolvida, uma cidade extremamente comercial, que se localizava numa área onde o comércio era estratégico. O objetivo único da Quarta Cruzada não tem nenhuma relação com fé, porque Constantinopla era uma região cristã, era saquear a cidade de Constantinopla. Por isso que eu volto a repetir, cruzadas, fé e negócio. O maior exemplo, a maior amostra do negócio que eram as cruzadas, pessoal, é a quarta expedição. Então as cruzadas vão libertar Jerusalém, depois a Jerusalém volta para a mão dos muçulmanos, vão colaborar com o aumento do poder dos reis, que eram os suzeranos, e vão colaborar com o desenvolvimento de cidades comerciais da Europa como Gênova e Veneza, que patrocinaram uma cruzada com um único objetivo: saquear Constantinopla, que era uma cidade cristã. E quando eu falo saquear, pessoal, é saquear, matar, massacrar e estuprar. As cruzadas, pessoal, se nós tivéssemos um vídeo, se nós voltássemos ao tempo e filmássemos o que aconteceu nas cruzadas e mostrássemos às pessoas, a maioria iria desmaiar. Das atrocidades que foram cometidas nas cruzadas, principalmente pelos europeus contra os muçulmanos. Eu às vezes me pergunto, galera, assim, eu tenho uma curiosidade, como que esse acontecimento deve ser estudado no Oriente Médio? Porque é estudado. Foram 200 anos de uma guerra entre europeus e muçulmanos. Então eu sempre me pergunto, eu fico curioso de saber como que as cruzadas elas devem ser estudadas em países lá do Oriente Médio, em países muçulmanos. Porque as atrocidades cometidas pelos cristãos católicos foram as piores que vocês possam imaginar. Uma carnificina em nome da fé, infelizmente, e negócio. E também, pessoal, o poder político. Porque os reis vão sair muito fortalecidos das cruzadas. Beleza? Consequências das cruzadas. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, o Jerusalém vai continuar sob o controle dos muçulmanos. Se a gente pensar assim, professor, o objetivo final das cruzadas era Jerusalém. Quem ganhou então? Se a gente olhar pelo prisma, que o foco principal das cruzadas era Jerusalém, quem ganha as cruzadas são os muçulmanos, porque eles continuaram a dominar a cidade de Jerusalém. Só que as cruzadas, apesar dos europeus não conseguirem manter o controle sobre Jerusalém, o acontecimento chamado cruzadas vai causar uma transformação em todo o continente europeu. Por exemplo, o fortalecimento do poder dos reis. Só que, meus queridos, a partir do momento que o poder do rei se fortalece, o poder dos outros senhores feudais vai se enfraquecer. Então, uma das principais consequências das cruzadas que acabam ali no século XIII, 1220, 1230, é o fortalecimento do poder dos reis. O que significa isso? Os reis passam a ter um poder sobre uma área cada vez maior. E dali
surgirão novamente os grandes reis. Então, das cruzadas, os reis chamados de suzeranos passam a ter o seu poder fortalecido. Retomada das rotas comerciais pelos europeus. Quando os árabes muçulmanos, pessoal, eles ocuparam o norte da África e a Península Ibérica, como eu falei antes, eles também tomaram o Mar Mediterrâneo. Os únicos povos europeus que podiam comercializar no Mar Mediterrâneo era Gênova e Veneza. Mas com as cruzadas, outros europeus de outras regiões da Europa passaram a utilizar o Mar Mediterrâneo para o comércio. Isso significa o quê? Que com as cruzadas, o comércio, não só em Gênova e Veneza, mas em todo o continente europeu, ele vai explodir, ele vai se fortalecer, ele vai se desenvolver. Tanto é que a principal consequência das cruzadas, a partir do século 13 e 14, é a deflagração na Europa do renascimento comercial e urbano. Retomada das rotas comerciais, então além de Gênova e Veneza, que vão se tornar grandes potências econômicas, as maiores quase que do mundo. Outras regiões da Europa, outras regiões vão praticar um comércio, não agricultura de subsistência, comércio. Jerusalém continua sob o domínio dos muçulmanos e o fortalecimento do poder dos reis, que passam agora a começar a comandar como realmente reis, e a deflagração no século 13 e 14 do renascimento comercial e urbano. Professor, o que é renascimento comercial e urbano? Desenvolvimento do comércio, surgimento e crescimento das cidades, na época chamada de burgos. Então, pessoal, na Europa feudal, a área rural era mais importante que a área urbana. Com a deflagração do renascimento comercial e urbano pós-cruzadas, a área urbana, que nós chamamos de cidade, mas na época se chamava burgos, passa a ser mais importante que a área rural. Fortalecimento da burguesia. Aline, quem é a burguesia? Que classe social nós chamamos de burguesia? Burguesia não é um palavrão, não é uma denominação pejorativa. Burguesia, Aline, quem trabalha com comércio é burguesia. Não é uma palavra pejorativa. A burguesia pós-cruzadas, dentro do renascimento comercial, vai se tornar uma classe muito forte. Primeiramente economicamente e depois politicamente. E só adiantando, meus queridos, essa burguesia, quanto mais forte ela se torna, ela vai se unir aos reis. Mas isso é uma outra história. Mão de obra assalariada. Após as cruzadas, com o desenvolvimento do comércio nas cidades, o maior número de pessoas saem da área rural para a área urbana, e na área urbana vai consequentemente ter um aumento considerável da mão de obra assalariada. Se o maior número de pessoas passa a receber salário, significa, meus queridos, que passa a haver uma maior circulação de moeda, capital de giro, e aí o comércio se desenvolve, principalmente nas áreas urbanas, chamadas de cidades, mas por eles burgos. Surgimento dos bancos, maior circulação de moeda, giro de capital, crescimento do comércio, o surgimento dos bancos, que vão trabalhar, aliás, que trabalham ainda, focados principalmente em empréstimos baseados em juros. Peste negra. A peste negra, pessoal, é uma consequência ali do finalzinho da Idade Média do século XIV, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, tá? Diminuição do poder dos senhores feudais, mas aumento do poder dos reis. Não querendo, pessoal, confundir a cabecinha de vocês, mas logo um pouco mais à frente, em função das cruzadas, do desenvolvimento do comércio, do fortalecimento da burguesia e do aumento do poder dos reis, vão surgir na Europa os países, as monarquias absolutistas. Mas isso agora é uma outra história. Beleza? Então, pessoal, isso aqui são consequências de um acontecimento chamado renascimento comercial e urbano, que vai ocorrer ao final das cruzadas e vai ter como principal foco o desenvolvimento do comércio em todo o continente europeu. E esse mapa
Opa! Esse mapa é a maior prova disso. Pessoal, isso aqui é uma Europa século XV, pós-cruzadas. As cruzadas já acabaram, século XV, renascimento comercial e urbano. Agora não é mais só Gênova e Veneza que fazem comércio. Outras regiões da Europa praticam um comércio. Então se a gente olhar aqui, ó, essas regiões, pessoal, em verde, são regiões pertencentes a Gênova e Veneza. Então, são regiões onde Gênova e Veneza têm influência, em verde. Azul são regiões comerciais lá do norte da Europa, aonde hoje, pessoal, seria mais ou menos o que a gente conhece como a Alemanha. Na parte, sou meio ruim para cor, sou meio daltônico, tá? Na parte lilás, pessoal, a parte lilás, ó, a parte lilás é de Veneza. Então são rotas comerciais controladas por Veneza. A parte verde são rotas comerciais controladas por Gênova. A parte em azul são rotas comerciais controladas por comerciantes do norte da Europa, principalmente da região onde hoje é a Alemanha. Essa partezinha aqui onde tem essas casinhas são feiras. No renascimento comercial e urbano, pessoal, século XIV, XV, XVI, vão pipocar na Europa feiras. Feiras permanentes, tipo shoppings da época, tá? Permanente ou itinerantes ou ambulantes, tá? Outro detalhe aqui, ó, a feira aqui, ó, caravanas. Então, pessoal, essas linhas azul, lilás, verde, laranja, isso aqui é uma Europa do século XV pós-cruzada, é uma Europa do renascimento comercial e urbano, aonde o comércio, agora não sendo só em Gênova e Veneza, ele está se desenvolvendo em todo o continente europeu. E é dentro desse contexto que o poder dos reis são fortalecidos, a burguesia ela ascende como classe social e dali vai surgir as monarquias absolutistas. E isso, pessoal, esse desenvolvimento comercial, ele vai causar um certo abalo na influência que a Igreja Católica tinha dentro da sociedade da Idade Média. Mas isso, meus queridos, agora é uma outra história. Beleza, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Então agora nós encerramos aqui a parte de Europa feudal com as cruzadas. Daqui para frente a gente vai analisar um pouco mais à frente o renascimento comercial e urbano, depois tem o renascimento cultural e científico e vem a reforma. Todos os acontecimentos que só acontecem devido às cruzadas, beleza? Espero que tenham gostado, tá? Se inscrevam no canal, curtam o canal e estudem, anotem. Se tiver dúvida, fale com o professor, beleza? Rapaziada, um abraço e ó, até a próxima aula. Se cuidem, tchau, tchau.